Meus queridos irmãos do Ideal Espírita, que a paz do Mestre Jesus nos envolva a todos, em especial os internautas que assistem pela TV CA. Amanhã, dia 2 de abril, estaremos comemorando 111 anos do reencarne de Francisco Cândido Xavier. E no dia 30 de junho, 19 anos do seu desencarne. Na noite de hoje, iremos fazer uma humilde homenagem a esse grande médium, a esse grande espírita, Francisco Cândido Xavier. Falar sobre Francisco Cândido Xavier é muito difícil, pois foi considerado o maior divulgador da doutrina espírita e considerado por toda a imprensa como o homem mais importante do século XX. Entretanto, é muito gratificante, pois se revive exemplos inigualáveis de amor à doutrina de Jesus, à luz da doutrina espírita. Chico Xavier foi, é e será considerado o maior médium psicográfico espírita do nosso planeta. Na noite de hoje, vamos abordar apenas sobre 3 aspectos diante de tantos outros. Primeiro aspecto, sua vida até os 17 anos. Segundo aspecto, característica da sua mediunidade. Terceiro aspecto, mensagens e psicografias. Primeiro aspecto, da vida de Chico até os 17 anos. Nome de batismo, Francisco Cândido Xavier. Nome de registro, Francisco de Paula Cândido. Por quê? Esse fato ocorreu em virtude de que, em Pedro Leopoldo, todas as crianças que nascessem teriam de ser registradas em Uberaba, em virtude de não possuir um registro civil. Valendo-se disto, seu pai, conversando com vizinho e amigo, que sempre ia a Uberaba, solicitou que ele fizesse o registro do Chico. Escreveu o nome completo do Chico, escreveu o nome dos seus pais, escreveu a data do nascimento, entregou a este amigo, com a incumbência de fazer o registro do Chico. Chegando no cartório, em Uberaba, esse amigo, percebendo um calendário que até metade do século passado, era muito comum em todos os estabelecimentos e na maioria das residências, havia um calendário do santo do dia, fazendo-se uma homenagem àquele santo. E 2 de abril comemora-se o dia do santo Francisco de Paula. E este amigo, tentando homenagear o santo do dia, fez o registro como Francisco de Paula Cândido, utilizando o segundo sobrenome e não o sobrenome correto, Xavier. E, completado o registro, pegou a certidão de nascimento. Retornando a Pedro Leopoldo, entregou ao pai do Chico e não comentou nada a respeito do nome que ele homenageara ao santo. E somente em agosto de 1965, quando Chico foi admitido no Ministério da Agricultura e precisando apresentar sua documentação, este foi ao cartório e solicitou a certidão do seu nascimento. E qual a surpresa? O tabelião não encontrou nenhum registro em nome de Francisco Cândido Xavier. Procuraram então, após um longo período, ver a data do nascimento, dia 2 de abril de 1910, e encontraram o assento como registro de nascimento de Francisco de Paula Cândido, tendo como pais João Cândido Xavier e sua mãe Maria João de Deus. Nascido no dia 2 de abril de 1910, em Pedro Leopoldo. E somente em 1965, portanto, 25 anos depois, é que o Chico alterou o seu nome para o nome verdadeiro, o nome de batismo, através de um processo judicial de retificação de nome. Chico Xavier nasceu no dia 2 de abril de 1910, em Pedro Leopoldo, filho de João Cândido Xavier e de Maria João de Deus.
Dona Maria João de Deus, uma senhora humilde, lavadeira, seu pai, vendedor de loteria, eles muito católico, e ela tinha um hábito salutar de todo final do dia reunir os seus filhos para fazer o culto da oração. A família de Chico era composta de seus pais e 9 irmãos. Chico era o 5º filho. Chico ficou órfão de mãe aos 5 anos de idade. Dona Maria João de Deus, percebendo que sua doença era muito grave, reuniu seu marido e seus filhos e disse que, em virtude de seu pai ter de trabalhar para o sustento da casa e não poderia cuidar dos filhos menores, distribuiu aqueles filhos menores a cada um dos seus parentes. E Chico coube a sua madrinha, Dona Ritinha, que durante 2 anos muito intensos, Chico teve uma experiência muito difícil, pois Dona Ritinha era uma pessoa bastante nervosa. Alguns biógrafos dizem que ela era até obsediada e tinha o mau hábito de machucar. Chico apanhava uma surra diariamente, no mínimo uma surra por dia, de vara de marmelo, por qualquer ato que ele fizesse, que desgostasse Dona Ritinha. E muitas vezes sem fazer nada, ela implicava com a pobre criança, dando beliscões, inclusive espetando garfadas no próprio ventre, onde aquele garfo ficava pendurado por alguns momentos. E Chico não poderia tirar, porque senão receberia uma nova surra. Esclarece os seus biógrafos que o consolo maior de Chico é que no final de algumas tardes, quando ele se recolhia lá no fundo do seu quintal, debaixo de uma bananeira, chorando, pedindo ajuda, teve a oportunidade por diversas e diversas vezes ter a presença espiritual de sua mãezinha, que sempre vinha consolá-lo, ampará-lo, esclarecer da necessidade de ele ter mais paciência, de ser mais obediente com sua madrinha, independente dos maus tratos que ele estava sofrendo. E ela, ao final de quase os 2 anos, disse que logo, logo tudo aquilo iria passar, porque um anjo bom, ou um bom anjo, iria vir para ajudar o Chico e seus irmãos. Seu pai, João Canto, contraiu segundas núpcias com Dona Cidália Batista, que teve a grande oportunidade de ser uma grande conselheira e uma grande amiga de Chico, fazendo com que Chico tivesse aquela união com seus irmãos que estavam dispersos, morando com alguns parentes. E Dona Cidália percebeu de que a necessidade de Chico e os outros filhos menores irem para a escola, que até aquela oportunidade não estavam estudando. Mas o dinheiro era muito escasso. Conversou com Chico e seus irmãos e deu uma ideia de criar uma horta que, após umas semanas, já poderiam sair vendendo as hortaliças e com aquele dinheirinho poderia comprar o material escolar. E assim foi feito e todos foram para a escola. Passado alguns meses, Dona Cidália percebeu de que alguém estava furtando as hortaliças e se continuasse daquela maneira, logo, logo, Chico e os seus irmãos teriam de sair da escola. E como ela tinha conhecimento do contato, do convívio também de Chico com a sua mãe, Dona Maria João de Deus, explicando ao Chico o que estava acontecendo, pediu para que Chico, numa primeira oportunidade, pudesse conversar com sua mãe e dizer qual a orientação e o conselho que ela poderia dar.
Alguns dias depois, Chico teve a oportunidade de conversar com o espírito de sua mãe. Narrou-lhe o fato. E Dona Maria João de Deus orientou Chico que dissesse a Dona Cidália que quando ela tivesse de se ausentar para buscar lenha ou outros afazeres, que ela deixasse a chave com a vizinha e pedindo que ela cuidasse da casa. Porque se assim ela procedesse, ela iria ter responsabilidade e não iria permitir que nem ela e nem outro continuasse furtando suas hortaliças. E assim foram feitos. E nunca mais houve furto de hortaliça, e Chico e seus irmãos continuaram a estudar por todo, até aquele primário, que foi até o 4º ano do próprio Chico. Comemoração do aniversário centenário da independência do Brasil. A Secretaria Municipal do Município de Educação criou um concurso nas escolas públicas de todo o município para fazer um trabalho com o tema a independência do Brasil. E o grupo escolar São José de Pedro Leopoldo foi escolhido justamente na classe do Chico, que era o 4º ano, o último ano do Chico, estudando. E Chico participou daquele concurso. A professora, ao entregar as folhas a todos aos alunos, logo em seguida, Chico começou a escrever numa rapidez que ela observava. E em alguns minutos entregou aquela folha com toda aquele traslado de orientações que ela, ao perceber, ao ler, ficou impressionada com a forma, com o conteúdo daquela redação. E perguntou ao Chico: Chico, de onde você tirou toda essa redação? E Chico, na sua simplicidade, disse: professora, foi aquele homem que está sentado ao meu lado que foi meditando e eu fui escrevendo. Ela olhou e não tinha homem nenhum sentado ao lado dele. Surpresa! Alguns dias depois, veio o resultado, que a redação mais completa, com mais conteúdo, foi a do Chico. Os seus colegas ficaram bastante preocupados, achando que Chico tinha inventado tudo aquilo. Então, fizeram uma outra proposta para o Chico, que eles iriam escolher um tema e o Chico também ia fazer uma redação, para provar que não era de homem invisível nenhum que estava ditando tudo aquilo. A professora não concordou e as crianças ficaram um pouquinho descontentes. Chico, então, foi até a mesa da professora e disse: professora, aquele homem que está lá na porta pediu para mim pedir para a senhora para deixar eles fazerem, dar o título, e eu vou no quadro escrever. Ela olhou para a porta e não viu ninguém. E para contemporizar aquela pequena dificuldade, até para pôr um fim naquela história, ela concordou. E Chico então foi para o quadro e perguntou para os seus colegas qual o tema. E as crianças então, ao se reunir, uma das suas coleguinhas lhe disse: Chico, fale sobre areia. E os colegas perguntaram: por que areia? E ela, na sua simplicidade, disse: é que eu estou cansado de carregar areia para ajudar o meu pai numa reforma que ele está fazendo lá em casa. E todos acharam interessante e começaram a rir. E disseram ao Chico: pode escrever então sobre areia, acreditando que dali não sairia nada. E Chico então começou a escrever, e esta seguinte frase ficou muito marcada: meus filhos, ninguém escarneça da criação. O grão de areia é quase nada, mas parece uma estrela pequenina refletindo o sol de Deus. E continuou completando a mensagem com palavras que não poderiam ser empregadas por uma criança de sua idade. Entretanto,
Enquanto escrevia, o silêncio era total. E ao terminar, a professora proibiu que todos os alunos não fizessem mais nenhuma questão e nem questionassem a existência de homens invisíveis. A mediunidade de Chico, além de ser precoce, foi muito sofrida, principalmente por falta de conhecimento, de entendimento, em especial dos seus pais. Seu pai, preocupado com o que se passava com Chico, buscava socorro com o padre Sebastião Scarzella, o qual estava propenso até a interná-lo num manicômio. E o padre, com aquela bondade toda especial, o carinho que tinha pelo Chico, pediu que ele não o fizesse e que desse mais uma oportunidade. Então o padre começou a promover algumas penitências ao Chico. Ora, o Chico deveria rezar 100 Pai Nossos, outras vezes 100 Ave Marias, outras vezes carregar uma pedra de 15 quilos na cabeça nas diversas procissões, acreditando que aqueles fenômenos iam desaparecer. Alguns biógrafos do Chico declararam de que o Chico afirmara de que, ao contrário, aquelas manifestações continuavam cada vez mais fortes. Chico também teve sua saúde abalada no período em que trabalhava numa tecelagem, sendo seu primeiro emprego, uma criança de 10 a 11 anos, trabalhava 8 horas por dia. De manhã estudava e à tarde, das 15 horas até as 11 horas, ele trabalhava nessa tecelagem. E teve agravado os seus pulmões, afetado pela inalação do algodão da tecelagem. Um fato curioso também, e na vida de Chico houveram muitos, foi a fundação do Centro Espírita Luiz Gonzaga. No mês de junho de 1927, no armazém do seu José Felizardo, padrinho do Chico, onde o Chico trabalhou por muito tempo, seu irmão e outros companheiros, amigos do armazém, discutiu a necessidade de ser fundado um centro espírita em Pedro Leopoldo. Conversaram sobre diversas formas, como e onde iriam instalar esse centro e como seria essa fundação. E um dos companheiros do armazém se candidatou a ser o presidente. Chico, empolgado, se colocou como secretário e ficou responsável de redigir a ata, a qual seria assinado no dia seguinte. Foi também escolhido e aprovado o nome do novo centro como Centro Espírita Luiz Gonzaga. Entretanto, no dia seguinte, bem cedinho, o candidato a presidente da noite anterior procurou o Chico rapidamente pela manhã e declinou, dizendo que não poderia ser e não iria ser mais o presidente e nem fazer parte como integrante. Questionado pelo Chico, este respondeu que a sua família não concordou, porque eram católicos atuantes e ele não poderia participar de uma fundação de um centro espírita. Entretanto, no dia 21 do mesmo mês, de 1927, de junho, foi fundado o Centro Espírita Luiz Gonzaga, sendo o seu presidente seu irmão José Cândido Xavier. O segundo aspecto que vamos analisar é sobre as características da mediunidade de Chico Xavier. Afirmam os seus biógrafos que Chico possuía quase ou todas as qualidades mediúnicas. Foi médium de efeitos físicos e inteligentes, como mediunidade de vidência, de clarividência, de clareaudiência, da psicografia mecânica, da mediunidade de cura, da bilocação, da materialização no tempo de Peixotinho, da retrocognação, da xenoglacia, da ideoplastia, da voz direta e muitas outras. Chico possuía a capacidade de interagir mais de uma mediunidade simultaneamente, do mesmo ato. Exemplo, no romance de Paulo Estevam,
Chico era conduzido espiritualmente pelo Emmanuel ao plano espiritual, e utilizando da mediunidade e da retrocognição, projetava os episódios vividos por Saulo e posteriormente por Paulo após a sua conversão, em uma tela psíquica, aparecendo a história em terceira dimensão, colorida e sonorizada. Ao fim de cada episódio, Emmanuel transmitia a história através da psicografia, objetivando ao médium uma interação mais consciente e precisa dos fatos. Esclarece esses biógrafos que, em especial Luciano Napoleão Costa e Silva, do livro Nosso Lar, de que os outros romances, como Há 2000 anos, 50 anos depois, Renúncia e Ave Cristo, foi psicografado da mesma maneira. E, atualmente, lá no livro Seara do Bem, o Espírito de Ninho, explicando o que acontece numa palestra mediúnica, em especial enquanto o palestrante narra uma passagem de Jesus, a espiritualidade projeta na parede uma tela psíquica, visível apenas aos espíritos desencarnados que ali estão participando daquela reunião e de todo o trabalho da casa. E eles passam a assistir às cenas vividas por Jesus e seus personagens. Um outro exemplo, também para ficar bem claro e bem profundo, essas características da mediunidade do Chico, ele narra também no livro no Nosso Amigo Chico, de que quando o Chico já estava em Uberaba, lá no centro da prece, à noite, quando ia iniciar a reunião doutrinária, palestra e a psicografia, até altas horas da noite, Chico, ao adentrar no centro, se preparando para a sua posição de médium psicógrafo, uma senhora muito aflita, muito agitada, segura na mão de Chico e diz que precisa conversar com ele, que ela precisa muito falar com ele, ela está muito angustiada. E Chico percebe na angústia dela, na sua simplicidade, no seu amor, no seu carinho, abraça aquela irmã e pede para ela sentar na primeira fila, que logo, logo, ele vai atendê-la, vai ampará-la e assisti-la. Iniciado a reunião doutrinária, o tema da noite da palestra é perdão das ofensas. Enquanto o palestrante fazia a palestra, Chico psicografava. E enquanto Chico psicografava, ele, na sua mediunidade de vidência, percebeu que o espírito Dr. Bezerra de Menezes adentra o centro, dirige-se diretamente àquela senhora lá na fila que queria falar com Chico e tira do ouvido dela um novelozinho escuro. E quando o Dr. Bezerra de Menezes tira aquele novelozinho escuro do ouvido daquela senhora, Chico percebe que o semblante daquela senhora se suaviza, fica mais calma, mais tranquila. E Dr. Bezerra de Menezes vem e fala com Chico, explica qual o motivo daquela aflição daquela senhora. Ele esclarece que aquela senhora teve uma discussão muito grave com seu marido. Seu marido a agrediu com palavras físicas e morais. Então, temos aí mais uma comprovação desta mediunidade, da psicografia, da psicofonia, da audiência, simultaneamente. Essas e tantas outras características da mediunidade de Chico. Vamos analisar o terceiro aspecto das mensagens e obras psicografadas. Chico Xavier psicografou mais de 10.000 mensagens de espíritos desencarnados aos seus familiares e amigos, narrando a imortalidade do espírito, trazendo consolo, conforto espiritual a todos. Dentre tantas reportagens,
temos uma especial que trouxe uma maior repercussão, inclusive a nível internacional. Em julho de 1979, na cidade de Goiânia, um jovem de 18 anos estava sendo julgado por ter matado um amigo muito íntimo. E ele alegava de que o tiro fora acidental. O crime chocou a população e no julgamento o juiz inocenta o réu, baseado numa mensagem psicografada pelo médium Francisco Cândido Xavier, onde o espírito do morto, da vítima, inocenta o réu, declarando que o disparo foi acidental e narra com todos os detalhes o incidente, cujos detalhes foram analisados pelos peritos que comprovaram a sua veracidade. Um outro fato que também corroborou a decisão do juiz foi o reconhecimento da assinatura em cartório do espírito comunicante. Este fato teve repercussão internacional, como dissemos, com manchete nos Estados Unidos, na Inglaterra, com a frase: mensagem do além-túmulo inocenta suspeito de assassinato. Principais obras psicografadas. Chico Xavier psicografou 412 obras ou 412 livros, com a participação direta de mais de 100 espíritos. Diante dessa imensidão de obras e da participação de mais de 100 espíritos, iremos nos reportar a primeira obra psicografada, publicada em 1932, e na grande contribuição também dos espíritos Emmanuel e André Luiz. Primeira obra psicografada, Parnaso de Além-Túmulo. Espíritos diversos, foram 14 poetas, muitos portugueses, que vieram utilizar da mediunidade do Chico, com 56 poesias. A segunda edição contou com 56 poetas e 256 poesias. Fatos curiosos. Após a sua publicação, houve uma grande reação de críticos dos mais renomados escritores e poetas do país. Inclusive muitos acadêmicos da Academia Brasileira de Letras, acusando que o Chico havia usado de embuste e plágio. O emérito jornalista Zeferino Brasil, do Correio de Porto Alegre, do Povo, assim se manifestou em Crônica Dominical, que ele desconhecia os fenômenos do Chico, mas reconhecia os estilos dos poetas. E aquilo o espantava e o encantava. O acadêmico Raimundo de Magalhães Júnior declarou que para adquirir os estilos dos 14 poetas seriam necessários, no mínimo, 9 anos de pesquisa diárias, considerando que o Chico, ao psicografar o livro Parnaso de Além-Túmulo, ele contava com 20 anos, porque ele psicografou em 1930, foi publicado em 1932. Então, considerando menos 9 anos, ele teria de ter 11 anos para conhecer e analisar os estilos desses 14 poetas, o que seria impossível. O escritor Monteiro Lobato foi mais longe. Ele declarou que se o Chico produziu o Parnaso de Além-Túmulo por conta própria, então o Chico poderia ocupar quantas cadeiras quisesse na Academia de Letras. Obras psicografadas através do Espírito Emmanuel. Chico psicografou 109 obras por intermédio do Espírito Emmanuel. Dentre as principais destacamos os 5 romances, Paulo Estevo, há 2000 anos, 50 anos depois, Renúncia e Ave Cristo, e a coleção Fonte Viva. Primeiro livro, Paulo Estevo. Nesta obra, o Espírito Emmanuel narra a história de Saulo,
na figura do doutor da lei a serviço do sinédrio do governo romano, na perseguição e morte aos cristãos. Narra também a sua conversão na estrada de Damasco e o seu apostolado, considerado o maior apóstolo do Cristo. Nos livros ou nos romances há 2000 anos, 50 anos depois, Renúncia e Ave Cristo, Emmanuel narra algumas de suas reencarnações. Há 2000 anos, ele foi o senador romano Públio Lentulus Cornélius. No livro 50 anos depois, ele reencarnou como escravo Nestório. No livro Renúncia, o padre Manuel da Nóbrega, e no Ave Cristo como Basílio. A coleção Fonte Viva. São 5 grandes obras abrangendo os ensinamentos do Evangelho de Jesus. Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz, Fonte Viva e Ceifa de Luz. Exemplo, o livro Pão Nosso é um dos livros mais estudados nos Estados Unidos, nas grandes universidades, alcançando numa das premiações o 3º lugar na categoria do livro iluminativo do pensamento cristão. Obras psicografadas através do espírito André Luiz. Chico Xavier psicografou 22 obras através do espírito André Luiz. Destas nós destacamos a coleção O Mundo Maior ou A Vida do Mundo Espiritual, constituída de 13 obras. A primeira obra foi o livro Nosso Lar, a obra mais conhecida e lida da doutrina espírita. Nesta obra, o espírito André Luiz mostra que a vida continua após o desencarne do corpo físico, numa outra dimensão espiritual, nos trazendo pela primeira vez a informação sobre o umbral, onde o espírito sofre as suas consequências dos atos da sua existência. E após sentir o arrependimento, solicita ajuda, o qual é transportado ao nosso lar, onde passa a receber ajuda espiritual até a sua programação para uma nova reencarnação. André Luiz esclarece que o plano físico é uma cópia muito imperfeita do plano espiritual. As demais obras da coleção do Mundo Maior são Os Mensageiros, Missionário da Luz, Obreiros da Vida Eterna, No Mundo Maior, Libertação entre a Terra e o Céu, Nos Domínios da Mediunidade, Ação e Reação, Evolução em 2 Mundos, Mecanismo da Mediunidade, Sexo e Destino e a Vida Continua. Nesta coleção, André Luiz nos apresenta a doutrina espírita no seu tríplice aspecto, científico, filosófico e religioso. Professor, escritor espírita Hernani Guimarães de Andrade declarou em uma de suas pesquisas que as obras de André Luiz será no futuro, já está sendo, mas lá na época, será no futuro, objeto de estudo sério e efetivo nas maiores universidades do mundo sobre a real natureza do ser e da imortalidade. Assim, meus queridos irmãos, para concluirmos, desejamos externar nossa eterna gratidão ao espírito de Francisco Cândido Xavier, pela sua vida de amor e devotamento à doutrina do Cristo e à doutrina espírita. E como reflexão, deixamos uma das frases que Chico vivenciou em sua vida, cuja frase estava escrita numa das portas de sua casa. Isso também passa. Frase esta tão simples e ao mesmo tempo tão profundo, em especial se analisarmos o momento em que a humanidade está passando por essa pandemia. Tenhamos fé, meus queridos irmãos, tenhamos confiança em Deus e em nós, que isso também passa. Que a paz do Mestre Jesus continue a envolver a todos nós. Muita paz.